Pode começar, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos recebendo hoje um convidado especial que veio de São Paulo para falar sobre medicina integrativa, as experiências, e vem falar o que é a medicina integrativa, veio a convite do Departamento de Saúde Escolar, Departamento Científico de Saúde Escolar da SOPERJ. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Abelardo, que vai falar um pouquinho, fazer uma abertura, ajudar na abertura aqui, e vai falar um pouquinho sobre a noite de hoje. E acho que vai ser uma noite muito interessante para todos. O doutor Abelardo é o vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, SOPERJ. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui recebendo o Dr. Ricardo Gelman. É um assunto extremamente importante e interessante para toda a nossa comunidade. Tem muito a ver com humanização, tem muito a ver com tudo aquilo que nós defendemos e buscamos para os nossos pediatras e as nossas crianças. Agora nós vamos receber aqui o Joel Bressa da Cunha, que é presidente do Departamento de Saúde Escolar, também para dizer pequenas palavras. Por favor. Coube a mim dizer que é um prazer o Departamento de Saúde Escolar receber neste evento o Dr. Ricardo Gelman e fazer os agradecimentos a ele, né, o nosso palestrante, a todos vocês que estão nos ouvindo, os que estão presentes aqui na sede da SOPERJ, ao Diego, que cuida de toda a parte técnica, a diretoria da SOPERJ, aqui representada pela Márcia Fernanda, diretora de eventos. E é um prazer apresentar o Dr. Ricardo Gelman, com um vasto currículo, que eu vou ler o resumo. Ele é médico, pediatra e oncopediatra. Tem mestrado em anatomia comparada pela USP, doutorado em toxicologia, pós-doutorado em neurociências, em trabalho sobre a dor e antroposofia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é presidente e fundador do Consórcio Acadêmico Brasileiro para a Saúde Integrativa, CABSIM, que vocês vão ver nos slides, inclusive o logotipo e a explicação. Esse é o capítulo brasileiro da Sociedade Internacional de Pesquisa de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa. Ele é pioneiro da pediatria integrativa da Universidade de São Paulo. A Sociedade de Pediatria de São Paulo tem um núcleo de estudos de medicina integrativa da criança e do adolescente, e o Dr. Ricardo é o presidente. Então, entre outros dados do currículo, acho que isso já é bastante. Eu vou passar a palavra a ele, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, então, doutor Ricardo. Então, muito obrigado, Joel, muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Abelardo, pelo convite de estar aqui. Acho que eu gostaria de destacar, talvez, o aspecto mais importante do meu currículo, é que eu sou carioca, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz minha residência de pediatria no Hospital Pedro Ernesto. E depois dessa experiência, os primeiros 25 anos da minha vida, eu migrei para São Paulo e tenho desenvolvido essa área. E também um outro aspecto importante é que nos últimos anos me tornei expert da OMS, da Organização Mundial da Saúde, nessa área que tem sido denominada de medicina tradicional complementar integrativa. Então é um prazer estar aqui, queria agradecer muito o convite e vou iniciar minha apresentação. Vamos compartilhar aqui. Aqui, ó. Aquela torrezinha. Aqui, passador, onde que tá? Não sei. Acho que tá aí. Então, eu vou apresentar mais ou menos nos próximos 45 minutos
essa visão da medicina integrativa para a área da saúde da criança e do adolescente, ou seja, a medicina integrativa na pediatria ou pediatria integrativa a partir das experiências e evidências. Eu estou falando aqui em nome de duas instituições, a Sociedade de Pediatria de São Paulo. Só um minutinho. Tá. Então, eu estou falando em nome da SPSP, que é a Sociedade de Pediatria de São Paulo, e o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é uma rede de pesquisadores nessa área no Brasil, que trabalha junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, no sentido de trazer evidências para a implementação em saúde pública. Então, a Sociedade de Pediatria de São Paulo possui vários departamentos e núcleos de estudo. Então, o nosso é o primeiro núcleo de estudo focado nessa área da medicina integrativa da criança e adolescente. Eu presido junto com o Cláudio Arnaldo Lem, que é reumato pediátrico da Unifesp, e Mariana Mundim, hematologista, está como secretária desse nosso núcleo de estudos. Então, primeiro, falar um pouquinho rapidamente da minha trajetória, em termos de publicações. O meu pós-doc em neurociências foi numa área de dor, que a gente usou uma intervenção de um sistema médico diferente do nosso convencional, que é a medicina antroposófica, em pacientes que tiveram poliomielite. Então, esse pós-doc não foi no departamento de pediatria, foi na neurologia, mas focado em dor. A experiência de pediatria, talvez mais importante, foi na USP, em que, em 2015, começamos uma estratégia de implementação de algo que se tornou um programa e depois a unidade de pediatria integrativa dentro do Instituto da Criança e do Adolescente. Com o grupo da Sociedade de Oncologia Integrativa, o grupo pediátrico, a gente publicou a definição de oncologia pediátrica integrativa, e num grupo maior ainda de oncologistas, coordenado pelo Jun Mal, que é do coordenário de oncologia integrativa do Memorial Hospital em Nova York, a gente publicou esse artigo no Integrative Oncology, apresentando várias experiências brasileiras. Essa revista do Cancer for Clinicians é a revista de maior índice de impacto, então foi uma coisa de enorme importância, porque a gente publicou isso junto com a equipe do INCA, que a gente tem o José Carlos Andrade e a própria diretora do INCA muito, vamos dizer, abertos e num diálogo muito intenso com o National Cancer Institute do NIH. E a publicação talvez mais ampla da área de pediatria integrativa seja esse consenso de 10 países que a gente produziu no Brasil a partir de um congresso em 2019, em que convidamos as experiências de pediatria integrativa de 10 países para promover a implementação e o debate no mundo inteiro. Então, da onde que vem toda essa definição de MTCI, Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas? Eu vou começar definindo um pouco e dizendo que existe um fomento pela estratégia 2014-2023 que propõe que os países implementem políticas públicas nessa área, fortalecendo o estudo de segurança e eficácia e de uma forma integrada ao sistema de saúde. Atualmente existem 98 países que adotaram políticas nacionais, o Brasil possui há 16 anos. Esse é o site da OMS, que trata dessa terminologia, e a gente tem que distinguir o que é o conceito de medicina tradicional, o que é complementar, o que é integrativo. O que nós praticamos na nossa medicina não é tradicional. Tradicional é definido como aquela medicina que tem uma longa história, e a nossa medicina hegemônica, convencional, ela tem, do ponto de vista histórico, menos de 2 séculos. A medicina tradicional tem que ser algo de muitos séculos ou até milênios, que é o caso da Ayurveda, que tem 7.000 anos, medicina tradicional chinesa, que tem 5.000 anos, e a medicina tradicional dos povos indígenas, por exemplo, cuja fisiopatologia não necessariamente é compreendida, mas ela tem um sistema de prevenção, diagnóstico e terapêutico.
Diferente de complementar. O que significa complementar? O complementar vem de um termo que ainda tem muito na literatura, que é o CAM, Complementary Alternative Medicine, que se refere ao conjunto de práticas em saúde que não fazem parte nem da tradição de um país e também não faz parte do sistema de saúde dominante. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a medicina tradicional chinesa seria complementar. Na China, ela seria medicina tradicional. E elas se intercambiam com a medicina tradicional em alguns países. O movimento do integrativo, ele veio de uma forma definida pelo consórcio acadêmico norte-americano, que é o Academic Consortium for Integrative Medicine and Health, que mais ou menos em 99 juntou ao redor de 75 faculdades de medicina, as melhores dos Estados Unidos, como Harvard, Boston, Johns Hopkins, para criar essa definição num congresso, que é a prática da medicina que reafirma a importância da relação entre o paciente e o profissional de saúde, é focada na pessoa em seu todo, portanto, não é focada na doença, que é o modelo que a gente aprende na faculdade. O mais importante, é informada por evidências científicas e faz uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas, profissionais de saúde e disciplinas para obter o melhor de saúde e cura. Então, a gente está falando de um modelo de cuidado que é o oposto do alternativo. O alternativo significaria você ter que optar por um processo terapêutico, uma musicoterapia ou um uso de um óleo essencial para dor, no lugar de um antibiótico, no lugar de um analgésico. E a gente está falando da associação baseada em evidência e centrada na pessoa. Então, não deixa de ser, como tem sido muito discutido, o futuro da medicina, porque, na verdade, o futuro da medicina integrativa a gente vai chamar de medicina, porque, na verdade, é a incorporação de tecnologias novas. No entanto, a maneira como a gente aprende na faculdade, a maneira como a gente aprende na residência, como a gente é treinado como pediatras, é completamente diferente, é quase um outro planeta, porque do lado esquerdo está a nossa forma de pensar. A doença no centro, a leucemia, o déficit de atenção e hiperatividade, o processo da patogênese e a história da doença. Numa consulta integrativa, a gente coloca a história de vida no centro, os fatores promotores de saúde no centro e a pessoa no centro. Então, é uma mudança muito grande na prática clínica. Eu queria citar aqui um ponto de convergência entre as fronteiras da modernidade da nossa medicina, que é a área de medicina personalizada, com estudos do exoma, da microbiota intestinal, que busca individualizar o paciente, com os modelos tradicionais da medicina chinesa, ayurvédica e outras que buscam encontrar padrões constitucionais mais individualizados. Então, por exemplo, na medicina ayurvédica, você tem um paciente com dor, mas ele pode ter um padrão constitucional, uma criança que você consegue diagnosticar como um padrão fogo, é o padrão Pitta, ou padrão ar, ou padrão água. São crianças completamente diferentes, porque essa visão, por exemplo, ayurvédica divide nesses três padrões, e a dor vai ter uma terapêutica diferente. Quero trazer também uma visão um pouquinho diferente do que se chama ver a pessoa como um todo, aplicado na gestão hospitalar. Essa apresentação aqui desse slide, ela veio de uma apresentação de um gestor hospitalar da Alemanha, que apresentou para o Ministério da Saúde como é que ele organizava um hospital integrativo no norte da Alemanha, cuidando do paciente em 4 dimensões. Então, a equipe que cuida do paciente do ponto de vista físico, estrutural, é a equipe que trabalha com cirurgia, ortopedia e as drogas sintéticas, radioquímio, por exemplo, que vão ter um efeito antimitótico, para interromper processos mitóticos. Quando a gente quer trabalhar com bem-estar da criança e do adolescente, aí a gente entra num outro universo, com atividade física, yoga, acupuntura, tai chi, terapias externas da enfermagem, com pomadas, compressas, óleos, que induzem a um sono profundo, toda a área da nutrição e de nutracêuticos, medicamentos à base de ervas, seriam os fitoterápicos, que a gente tem muito para crescer dentro da pediatria. A clínica médica já está incorporando fortemente, agora, por exemplo, o Sintocalme, que é uma marca da Passiflora, 600 miligramas, tem um efeito indutor de sono fantástico. Então, tem toda uma área de fitoterápicos que está ainda muito incipiente, a gente usa basicamente para a cólica do lactente. Toque terapêutico, aromaterapia, terapia termal, que é o termalismo. Para cuidar da dimensão...
psicoemocional do paciente... No princípio, nós dois não podemos combinar nada. Alguém abriu aí. Vou continuar, pessoal. Então, para a gente cuidar da dimensão psicoemocional do paciente, todo o trabalho de arte, terapia, música, dança, que pode ser uma coisa totalmente periférica dentro do hospital, mas pode também ser uma coisa muito mais desenvolvida, como vocês vão ver alguma experiência que eu vou mostrar. E também o uso de aromaterapia, que hoje tem muitas evidências, e, enfim, a dimensão existencial e espiritual, que envolve, obviamente, a família como um todo, e no caso do adolescente pode ser trabalhado de uma maneira mais individualizada, que é a meditação. Então já existe meditação para crianças. A escola do Canadá, da Sunita Vorra, que é uma grande referência no mundo, e também da Holanda, já tem treinamento para uso de meditação para crianças. E para a equipe de saúde, aconselhamento biográfico, a gente acabou na pandemia, trabalhar com residentes de pediatria do Estudo da Criança, com aconselhamento biográfico para reduzir burnout na equipe. Então, toda a promoção de empatia clínica, resiliência, intencionalidade, para tornar a família mais ativa no processo terapêutico. Obviamente, um tema que também é um tema de fronteira, que está abrindo muito o olhar sobre a pediatria, é a epigenética, né? Entendendo que os espaços intercromáticos em que existe uma ação da metilação do DNA permite a gente pensar, por exemplo, que a alergia não tem um fator tão genético como a gente imaginava. Esse estudo com 5 mil crianças na Europa, 15 mil crianças comparando crianças da Áustria, da Alemanha, da Holanda, da Suécia e Suíça, com 3 estilos de vida, mostrou que a incidência de alergia estava relacionada muito mais ao fator de estilo de vida do que a genética. Eles compararam crianças de área rural com crianças de escolas que tinham uma alimentação mais orgânica e crianças de escolas normais. A incidência de alergia foi 50% menor nas escolas. Eu estou falando de rinite, dermatite atópica, asma, foi menor nas escolas com uma alimentação diferenciada e 70% menos na área rural. Depois eles buscaram qual foi o fator de diferença fundamental, e foi a microbiota intestinal. Então é algo que a gente ainda não sabe prescrever. A gente não sabe prescrever probiótico, a gente não sabe prescrever prebiótico e a gente não sabe prescrever alimentação. É algo muito do futuro da pediatria. Eu vou trazer um pouco também a visão de desenvolvimento que a gente tem trazido muito na nossa pós-graduação de pediatria integrativa. Já tem umas 3 pós-graduações de pediatria integrativa no Brasil. Eu coordeno a primeira, que já tem uns 3 anos. E a gente trata esse capítulo do desenvolvimento infantil de uma maneira muito séria. Primeiro, a ideia de que ao longo do primeiro ano de vida, a gente recapitula o neurodesenvolvimento dos vertebrados, com uma motricidade de peixe ao nascer, e nesses primeiros 3 meses de vida, para a gente ter 1 ano de vida, contando os 9 meses gestacionais, com os 3 meses pós-gestacionais, quando a gente está fazendo 3 meses, é o momento que a gente tem 1 ano de vida. E a partir daí você começa a desenvolver um tônus muscular, que começa na região do pescoço, sustentando a cabeça. É o momento que a flora intestinal se estabelece e a cólica do lactente acaba. E a partir daí você vai ter 9 meses para esse tônus chegar na sola do pé para desenvolver a postura ereta. Então, todo esse desenvolvimento que vai acontecer, ele tem que ser compreendido e respeitado, ou engatinhar, especialmente, entendendo que o desenvolvimento cognitivo ele vai depender dessa base fundamental neuromotora. Então, o que a criança desenvolve nesse período que é famoso agora, os primeiros 1000 dias de vida, é muito mais do que microbiota, e muito mais do que neurodesenvolvimento. É uma recapitulação de milhões de anos de desenvolvimentos filogenéticos, em que com 1 ano a criança se torna um Homo erectus, libera as mãos e criabilidade, e perto de 2 anos ela começa a ter características de autoconsciência, quando ela se chama de eu, numa criança com desenvolvimento normal. Que é algo que nenhum pai ensinou para a criança. Ó, você, Joana, quando você quiser, você pode se chamar de eu. Isso é uma característica do desenvolvimento humano. Se a gente olha o cérebro do ponto de vista filogenético, a gente vai perceber que são 3 cérebros evolutivos. Esses 3 cérebros vão precisar de 3 infâncias para se desenvolver. Então aqui eu vou caracterizar a primeira infância, a segunda infância, e eu vou chamar aqui a adolescência de terceira infância. Cada uma voltada ao desenvolvimento de um desses 3 cérebros. O cérebro mais primitivo
que é o arquicórtex, a região do hipocampo, hipotálamo, a única região que regenera do sistema nervoso central, o hipocampo. Ela, na verdade, hoje é considerada um iceberg, cuja a ponta está na região inferior do cérebro, e ela se abre para toda região neurológica visceral em associação ou interligada diretamente à flora intestinal, que tem sido chamado ultimamente de primeiro cérebro, onde a gente produz 90% da serotonina corporal e 3/4 de todos os neurotransmissores. Esse primeiro cérebro, a gente empresta dos répteis. É o cérebro que tem a ver com a vontade de viver, que gera, num caso de falência, a depressão. O segundo cérebro é o cérebro do afeto, dos mamíferos. Mamíferos podem ser definidos como lactentes que sentem, porque eles têm sistema límbico e têm capacidade de produzir leite. E a ocitocina participa das duas naturezas. A ocitocina, ao mesmo tempo, ejeta leite e é também chamada o hormônio do amor, do vínculo. E temos, que é o paleocórtex. E o terceiro córtex, ele é muito mais recente, é o córtex que foi desenvolvido nos primatas e nos hominídeos, que tem a ver com a inteligência cognitiva, com QI. Portanto, temos que compreender que o que temos de humano, de verdade, no nosso cérebro é muito pouco. O que temos de humano é apenas a área pré-frontal. Como é que a gente ativa a área pré-frontal? Basicamente, quando você tem planejamento da vida, quando você medita, então a ressonância magnética funcional mostra aumento de atividade cerebral pré-frontal durante a meditação, quando você está contemplando, e sobre efeito do alecrim. Tem uns estudos muito interessantes de mapeamento cerebral sobre efeito de óleos essenciais, que ele acorda. Então, esse mapa aqui é bem complexo. Eu vou tentar falar rapidamente, caracterizando um pouco melhor as 3 infâncias, sendo que a terceira infância seria a adolescência, trazendo um pouco melhor os marcos evolutivos entre uma etapa e outra. Entre a gestação e a primeira infância, a gente tem o parto tradicional, que infelizmente no Brasil o parto normal é a cesariana, infelizmente. O Brasil é campeão mundial de cesariana, mas deveria ser o parto vaginal. Mas enfim, a gente sai do ambiente líquido, sem gravidade, escuro, e vai para o ambiente de gravidade, e vai ter que lidar com um tônus muscular para adquirir todo esse confronto com a gravidade. E o que caracteriza a primeira infância, até 6, 7 anos, é uma enorme atividade parasimpática, que a gente chama de atividade de comer e dormir. São os momentos da vida que a gente ativa o parasimpático. É um momento de desenvolvimento de uma enorme inteligência motora, comportamental, no sentido sensorial motor, que a gente pode relacionar muito com a vaca e com o réptil, porque a vaca é um animal também bem metabólico, que está mais num processo de consciência digestiva do que, de fato, acordado. Vocês já tentaram conversar com uma vaca? O nível de consciência é muito baixo. Quando chega entre 6 e 7 anos, a gente vai ter o final de um desenvolvimento que começa no 7º mês da gravidez, que é a mielinização, que começa no 7º mês da gravidez, a formação de lipócitos, que também começa no 7º mês da gravidez, e a formação do surfactante começa a se desenvolver de uma maneira mais intensa. Todo esse processo, mielinização, com que idade termina? Perto de 5, 6 anos. Formação de alvéolos, quando que termina? Perto dos 7 anos. Formação de lipócitos, perto dos 7 anos. Então, esse é um momento que é quase um parto. Se você compara uma criança de 5 anos com uma criança de 8, é uma mudança radical. E, basicamente, isso tem a ver com o final da mielinização. Então, eu estou aqui caracterizando a mielinização, e o marco biológico é a troca dos dentes, entre 6 e 8 anos, bem nessa fase. A criança de 8 anos até a puberdade vive uma explosão de inteligência emocional. Ela consegue entender as relações dos pais, ela tem amor e ódio, é uma época de enorme inteligência em geral, mas a emocional realmente é muito forte. E os vínculos e toda a vida emocional que você tem para o resto da vida adulto, você forma entre essa faixa etária em geral. O parto dessa fase é uma mudança que a criança deixa de ser uma criança e vira um homem ou uma mulher de 12 anos, 13 anos ou 14, que é o parto hormonal. É uma mudança muito grande do sistema nervoso, do tecido conjuntivo, todo o tecido ósseo, conjuntivo, tudo. E aí a gente vai entrar na fase da adolescência, relacionada à puberdade,
em que a inteligência cognitiva se desenvolve de uma maneira absurdamente alta, é a época que a gente passa no vestibular, entra no trabalho, muitas pessoas até nessa fase se tornam grandes atletas, porque ao mesmo tempo que desenvolve o sistema nervoso, desenvolve a parte muscular e óssea de uma maneira intensa. Esse caminho da adolescência, terceira infância, a gente desenvolve muito mais o sistema nervoso simpático, muito mais voltado para um estado de alerta, de atenção. Então, se a gente considerar as 3 etapas do desenvolvimento que vêm de uma maneira subsequente, o que aconteceria se a gente pegasse uma criança de 4 anos que sabe falar várias línguas, que não se move e que é totalmente voltada para computadores, para celulares? Então, a gente vai entendendo que o desenvolvimento vai precisar de etapas. Quando existe um excesso de atividade sensorial, alerta, com insônia, com intoxicação digital, na primeira infância, você vai ter problemas sérios depois de desautonomia do sistema nervoso autônomo. Síndrome do intestino irritável e uma série de outras coisas, hipertensão arterial, uma série de outras coisas. De um ponto de vista amplo do desenvolvimento biológico, eu queria caracterizar também uma fase que não é da pediatria, mas só lembrar que a gente forma osso até 28 anos. Clavícula, escápula, termina a ossificação com 28. Só que a partir dos 35, a gente já começa a perder osso. Então, o platô de equilíbrio metabólico é muito curto na vida, são só 7 anos. Com 35 anos acaba a vida do atleta. E com 28 a gente entra num estágio assim, muito interessante, em que a gente traz toda a vitalidade da infância, mas ao mesmo tempo uma capacidade de compreensão de mundo. Então, se alguém aqui está nos assistindo, está entre 28 e 35 anos, a orientação que eu dou é que aproveitem muito a vida, porque a capacidade de regeneração é muito grande. Pós-festa, pós-plantão. Mas o que caracteriza a infância e a pediatria é o desenvolvimento crânio-caudal. É a fase em que o metabolismo é quente, o processo imunológico é TH1, que é um padrão imunológico que produz febre. Enquanto, a partir dos 35 anos, a gente começa um processo degenerativo caldo-cranial, um processo de uma tendência inflamatória crônica e fria, TH2, que nós chamamos de doenças crônico-degenerativas. Isso leva a um problema seríssimo que a gente tem que enfrentar na pediatria, que é o impacto para a vida do excesso de uso de anti-inflamatórios, especialmente prednisolona. Estou trazendo a prednisolona porque virou uma febre o uso de predizin para gripe, coisa que na minha época a gente usava para crise de asma refratária. Hoje, prednisolona é usado para IVAs, infecção de vias superiores, não tem nenhuma evidência científica. O que isso vai levar? Doenças crônico-degenerativas precoces a partir dos 30 anos de idade. Então, eu vou trazer aqui esse tema do metabolismo quente e frio e entendendo que o processo de compreensão do intestino, não só como uma área emergente dentro da medicina, com compreensão da microbiota, também tem uma ponte direta com o cérebro, chamado eixo intestino-cérebro. Então, essa é uma área que eu não vou poder me deter muito, mas é uma área bem importante. Questão das evidências científicas. Então, uma das definições da medicina integrativa, que é um modelo de cuidado dos últimos 20 anos, ele só poderia existir nos últimos 20 anos se a gente olha a curva de publicações na área. A gente tem uma infometria aqui, produzida pela BIREM, da quantidade de publicações científicas, que mostra uma explosão a partir de 99, coincidentemente, quando o National Center of Complementary Integrative Health, do NIH nos Estados Unidos, começa a investir 150 milhões de dólares por ano em pesquisa na área. A China se torna o país mais produtor de pesquisa, passou dos Estados Unidos, então a gente começa a ter uma publicação no mundo inteiro. E do lado direito você tem a curva de países que começam a implementar políticas públicas de medicina integrativa, que agora está com 98. Então, essa instituição, eu gostaria que vocês acessassem, o NCCIH, porque eles realmente estão fazendo uma diferença muito grande no sentido de sistematizar, promover essa área baseada em evidência. Os Estados Unidos, ele divide essa área em 2 grandes panoramas. Os produtos naturais, que obviamente entra num grande debate com a indústria farmacêutica,
E a indústria farmacêutica esperta está incorporando cada vez mais produtos naturais. Mas é uma área muito promissora, muito nova. E que o Brasil tem uma dívida com o mundo, porque temos a maior biodiversidade do mundo, e no SUS, o que a gente tem disponível de fitoterápicos gratuitos? Uns 4 só. A valeriana, que respeita a arquitetura do sono, é um ótimo indutor de sono. A gente tem isoflavona de soja para climatério, mas não tem muita coisa em pediatria. Tem para tosse, guaco. E eles usam uma nomenclatura nos Estados Unidos que é interessante, que eles chamam de práticas mente-corpo, que seriam essas práticas que trabalham, ao mesmo tempo, redução de ansiedade e melhora de desempenho físico, como yoga, meditação. Nos últimos 2 anos, o Brasil se tornou o 5º país do mundo de publicação na área, só perde da China, Estados Unidos, Coreia e Taiwan. A gente entrou muito por causa da pesquisa de plantas medicinais e medicina chinesa, acupuntura especialmente, no Brasil. E trazendo um pouco do panorama mundial, a Europa tem mais de 100 milhões de usuários, os Estados Unidos fez um levantamento, 1/3 dos adultos e 12% das crianças usam alguma modalidade, em 2012. A China incorporou nos hospitais convencionais departamentos de medicina integrativa. O Japão usa fitoterápicos, 84% dos médicos, e o convênio paga. A Índia é o único país que tem um Ministério da Saúde específico, que é o Ministério Ayush, que é o acrônimo de Ayurveda, Unani, Siddha e Homeopatia, e acabou de criar, agora em maio desse ano, um centro colaborador global da OMS de medicina tradicional. O primeiro-ministro investiu 270 milhões de dólares. Então, a gente fez um seminário recente na Sociedade de Pediatria de São Paulo sobre paralisia cerebral, junto com o departamento de neurologia, neurocirurgia, o Celso Cipel coordenando lá, a gente junto, porque quando teve o lançamento desse centro colaborador global na Índia, eles chamaram o Tedros, que é o diretor-geral da OMS, para assistir uma experiência de medicina ayurvédica. O que eles escolheram? Um hospital de pediatria, especializado numa área de neurodesenvolvimento em paralisia cerebral. Eles têm um protocolo, em 4 semanas, melhorando espasticidade, com marcadores muito bem desenhado. Então, a gente vai começar agora um estudo muito cêntrico no Brasil, uma representação da SOPERJ esteve lá no evento, a doutora Heloísa Vascaíno, pelo grupo da Viscaíno, desculpa, não pode ser Vascaíno, porque Vascaíno a gente já tem problema com os flamenguistas e com os fluminenses. Então, desculpa, Heloísa, se estiver aqui nos assistindo, grande amiga. Heloísa Viscaíno teve representando a SOPERJ, nesse evento foi recente, em que a gente tem a vontade de trazer aqui para o Rio de Janeiro, junto com São Paulo, um estudo multicêntrico. A Suíça fez um referendo em 2009 perguntando se a população toda da Suíça gostaria de implementar obrigatoriamente nos cursos de medicina. A resposta foi sim. Então, desde 2013, é obrigatório nas faculdades de medicina da Suíça. E a oncologia é a área mais importante. Então, aqui, notícias da Suíça. Medicina alternativa não é mais outsider no sistema de saúde da Suíça. E a carta de pedido para 4 estudantes de medicina de Berna passarem um mês em São Paulo, eu organizei o estágio deles lá, no Einstein, Sírio-Libanês. Os grandes hospitais de São Paulo já incorporaram medicina integrativa. O primeiro foi Einstein, em 2007. E, para trazer as evidências, a gente criou o consórcio, que eu tenho a honra de presidir, que é uma rede de pesquisadores nessa área, para fomentar a pesquisa, difundir conhecimento, e a gente está muito junto com a Bireme, que criou uma biblioteca virtual em saúde, sistematizando 1.500.000 publicações científicas na área de acesso livre. Então, se alguém fala, medicina integrativa é legal, mas não tem evidência, a resposta é 1.500.000 publicações e 1.500 revisões temáticas que a gente sistematizou, vou mostrar. No entanto, tem que ser dito que muita gente usa esse termo medicina integrativa e não faz ciência. Então, é muito importante dizer que existem pessoas que usam essa terminologia como pseudociência, mas não é o caso nem da Sociedade de Pediatria em São Paulo, no Rio, e nem do movimento que a gente está abraçando junto com a OMS e com a OPAS. Então, esse grupo da Sociedade Internacional, a gente faz parte do capítulo Brasil, junto com a China, o Canadá e Irã, e escolheram a foto do Rio de Janeiro para botar no site internacional de pesquisa do Cabezinho, lá na Sociedade Internacional. Existem 3 consórcios no mundo, Estados Unidos, Holanda e Brasil. A gente
fez agora um congresso em maio desse ano para buscar uma integração maior, uma federação de consórcios entre os 3 grupos, e temos tido muita discussão. Entre os 12 comitês ativos do consórcio, que junta 90 pesquisadores, a gente tinha pedido do ministro da Saúde, era o Mandetta na época, ele pediu as evidências para a área, a gente chamou de doutora Socorro Gross, que é diretora da Bireme, que está ao lado dele, do lado esquerdo dele, eu estou do lado direito, a gente montou um grupo com a Ana Cristina, diretora do INCA, aqui do Rio de Janeiro, também foi nessa reunião, para gerar esse projeto de mapeamento de evidências de efetividade clínica das práticas integrativas. Se eu tivesse que parar agora a minha apresentação, eu tenho um pedido para a SOPERJ, e que eu também fiz o mesmo pedido para a SPSP, que a gente possa desenvolver no próximo ano um mapeamento de evidência da pediatria integrativa. Não existe no mundo ainda. A gente já conseguiu juntar 47 revisões temáticas, mas é um projeto que precisamos fazer para alicerçar a implementação. Fizemos em 2019 uma oficina em São Paulo, junto à Bireme, para começar esses mapas de evidência que estão publicados, junto com o consórcio, publicamos a metodologia, e é uma metodologia chamada 3IE, que é usada para impactar políticas públicas baseadas em evidência, e o Ministério da Saúde incorporou todas essas 29. A pergunta é, todas as 29 têm evidência científica? Umas mais, outras menos. Então, é uma tarefa que a gente tem feito de ajudar a responder essa pergunta e poder apoiar. No entanto, essa política já está implementada em mais de 30 mil equipes de atenção primária no Brasil, 4 mil municípios têm práticas integrativas já, basicamente em atenção primária. Então, é uma experiência muito interessante a brasileira. Nas primeiras revisões sistemáticas que a gente fez, a gente encontrou muita coisa isolada da meditação, acupuntura, mas eu vou mostrar 191 revisões só de meditação. E esse sistema, como a gente publica, é uma matriz que você tem a intervenção do lado esquerdo, por exemplo, a acupuntura, e do lado direito, os desfechos clínicos. Então, essa aqui é uma relação de plantas medicinais, os desfechos que têm efeito positivo, vários exemplos para enxaqueca, tanacetum, enfim, não vou entrar em detalhes. As grandes áreas de ação são saúde mental, dor, câncer, hipertensão e diabetes, geralmente com efeito positivo. Eu vou pular aqui um pouquinho, eu quero mostrar umas coisas mais focadas em pediatria. Mas quando a gente junta as 1.500 revisões sistemáticas dos primeiros 18 mapas, o que mais tem evidência? Medicina tradicional chinesa, fitoterapia, plantas medicinais, meditação, aroma, que são os óleos essenciais, e yoga. Depois aí você vai para a homeopatia, apiterapia, Shantala, que é a parte pediátrica, que é a massagem em criança, que gerou uma publicação lindíssima de massagem pediátrica. Só que esse nome Shantala só tem no Brasil. Você sabe de onde veio esse nome Shantala? O Le Boyer, que é o pai do parto humanizado, aquele francês, obstetra francês, ele foi para a Índia para visitar hospitais, experiências, e aí quando ele perguntou para o intérprete qual é o nome dessa massagem, o intérprete entendeu que ele estava perguntando o nome da criança que estava recebendo a massagem. Então, o intérprete respondeu para ele, Shantala. Então, ele achou que o nome da massagem era Shantala. Chegou no mundo inteiro, difundiu esse termo, mas no Brasil pegou como Shantala. Shantala é o nome de uma criança. Lá na Índia, se você perguntar, do you have Shantala? Ele fala, no. Eles têm, you have Abhyanga, é o nome deles para massagem em criança. Quer dizer, Abhyanga é massagem em geral. A gente fez um mapa do Covid, e o Conselho Federal de Enfermagem pediu um parecer técnico para o Covid, que eu quero destacar esse livro do lado direito, que eu queria muito que vocês pudessem difundir, que foi um livro escrito para a população em geral, para crianças, que é a incrível jornada da enfermeira Mari na luta contra o Covid-19, em que a gente simulou um dia de uma enfermeira usando a área integrativa. De manhã numa UBS e à tarde no hospital. Ficou um livro lindíssimo. Depois eu vou passar o link para quem tiver interesse, porque ele mostra muitas evidências. O que mais aparece em evidência para o Covid-19 é a fitoterapia chinesa, que no Brasil não está regulamentada pela Anvisa, mas tem muitos estudos interessantes. E a partir dessas evidências, a gente tem produzido com a Fiocruz matérias jornalísticas, que a gente pode deixar disponível no site aqui da SOPERJ também, de vários temas pediátricos, mas a gente traz temas em geral dessa área.
Vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo. Tá? Eu quero passar um pouco mais para a gente chegar na questão da pediatria. Esse curso também gostaria de difundir, que é um curso feito pela Universidade Technion de Israel, de uso de fitoterapia na abordagem oncológica, tanto adulto como criança. Está muito bem estruturado, com vídeos, é gratuito, um Coursera, que está traduzido em português, as legendas. Eu participei desse livro, que é a Medicina Integrativa na Prática Clínica do HC, da USP, que é um livro que está bem amplo, acho bem interessante. Tem um capítulo na parte da medicina contemporânea, panorama global da pesquisa na área, e um capítulo de pediatria integrativa, 41. Quais são as grandes áreas? As grandes áreas são dor, câncer, saúde mental, cardiologia e pediatria, mundialmente falando. E quando indicar? Esse quadro é fundamental. Quando existe segurança e eficácia, a gente deve recomendar. Estudo de segurança e eficácia. Quando não existe segurança, mesmo tendo eficácia, a gente deveria acompanhar de perto. Quando não tiver nem eficácia nem segurança, desencorajar, obviamente. Baseado nesse estudo, comparando segurança dessas abordagens complementares e integrativas num pronto-socorro na Suíça, de 1.143 prontuários pediátricos, o que ele observou? Que era muito comum no ambiente europeu o uso de homeopatia, fitoterapia, medicina antroposófica, um pouco menos medicina chinesa e ayurvédica, mas o que chama atenção é a incidência de efeitos adversos, só 7%. Enquanto no nosso tratamento convencional, pelo menos nesse pronto-socorro, encontrou 48% de efeitos adversos. Eu fiz um levantamento baseado num livro de oncologia pediátrica integrativa da demanda no mundo. Ela é pequena na Itália, no Brasil não foi feito esse levantamento, mas na Itália 12%, vai aumentando. Inglaterra 32%, Alemanha 35%, Holanda 42%, Turquia 40%. Então, quando chega a partir do Canadá, sobe de 50%. Canadá e Estados Unidos tem uma busca enorme. Os grandes hospitais de oncologia pediátrica hoje no mundo, o St. Jude, o Memorial Hospital, todos estão incorporando como departamentos. É uma área bem interessante. Qual é a definição da Academia Americana de Pediatria de medicina integrativa pediátrica ou pediatria integrativa? Ela oferece uma abordagem orientada para o cuidado que tem em conta o lactente, a criança e adolescente, incluindo os elementos do estilo de vida e da saúde da família. Então, a família entra na consulta. O estilo de vida entra na consulta. Reforça essa poderosa tríade que a criança, a família e profissional de saúde, que isso é base, é informado por evidências e usa todas as terapias apropriadas. Então, basicamente, o que a gente está falando é de uma expansão, não é de uma alternância, é só um aumento do nosso recurso terapêutico. Então, como eu já tinha dito, 12% das crianças nos Estados Unidos usam, 50% das crianças com doença crônica usam, e eles levantaram isso lá. A gente não fez esse levantamento no Brasil, exceto um TCC, um trabalho de conclusão de curso de uma residência de pediatria perto de Brasília, que eu orientei esse TCC, chegou um dado estarrecedor. 84% das crianças nesse hospital terciário usavam fitoterápicos não informados aos residentes. Os médicos não sabiam. Por quê? Isso foi tudo entrevistado. Os pais tinham medo de informar os médicos, pediatras, de uso dessas terapias. Então, esse trabalho é único, que foi feito no Hospital de Ceilândia, pela Lara. Mas lá, nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento. O CDC of Atlanta entra nos guidelines para dor agora, meditação, Shantala, para dor em criança. E eu quero compartilhar aqui nossa implementação de uma unidade de pediatria integrativa que foi mais focada no Itaci, Hospital de Câncer Infantil da USP, que a gente criou a UP. Então, primeiro, o que a gente fez? Reconhecer o terreno, entender que tinha várias pessoas fazendo coisas parecidas. Os doutores da alegria trazendo humanização. O setor de humanização do hospital. O setor de cuidados paliativos, que já incorporava algumas práticas, só que não estava sistematizado. Então, a gente entendeu que nós éramos paralelos a esses grupos e transversais às especialidades pediátricas. Então, foi a partir dessa... E tendo em conta que eu fiz a minha especialização em oncologia pediátrica na Unicamp, trouxe para o Vicente Odoni a proposta e um parceiro internacional. O Georg Seifert, que é um oncologista pediátrico da Universidade de Charité, em Berlim. A gente discutiu a estratégia.
como trazer pediatria integrativa para um hospital convencional. Tem duas estratégias. Uma é sensibilizar a equipe de saúde em burnout, que é muito comum, médicos ou enfermagem com receber essas terapias num programa Cuidando do Cuidador. Essa é uma estratégia que faz muito na Europa, nos Estados Unidos. A segunda estratégia foi a que nós escolhemos, focar na enfermagem, capacitar enfermeiras no cuidado do toque à criança em situações graves. Então, a gente usou, dentro do nosso ambiente hospitalar, que é SUS, esse treinamento. E fizemos uma coisa também, permitimos que uma intensivista pediátrica visitasse um hospital na Europa para ver o que seria na prática um hospital, que eu vou mostrar as imagens. Então, a Cíntia Cruz, que está aqui à direita, hoje ela é chefe dos cuidados paliativos do Hospital Sabará, em São Paulo. Ela era intensivista lá do Itaci. Ela ficou um mês com essa equipe, todos alemães. Esse no meio, com pouco cabelo, é o Alfred Langler, que é o chefe do departamento de pediatria nesse hospital Wittenherde, aqui na Alemanha. Esse hospital está dentro de uma floresta, e um desses prédios é o prédio de pediatria, é um hospital que é um hospital universitário, e ela mandou muitas fotos interessantes. A madeira aceita pela vigilância sanitária na área do brincar, os medicamentos que para nós seriam os alternativos, lá eles não chamam de alternativos, como fitoterápicos, homeopáticos, até injetáveis, junto com os convencionais, na emergência do hospital. O uso, por exemplo, de óleo essencial de calêndula para recuperação de uma erisipela, junto com antibiótico terapia, na infusão. O uso de arte terapia, escultura, né? Então, ao mesmo tempo, estava acontecendo simultaneamente em 2017, quase junto, uma revolução pela alimentação no estudo da criança. Pais de uma criança com síndrome nefrótica resistente a corticoide, em uso de hemodiálise, perguntaram para a professora, chefe do departamento, Andréa Watanabe, a senhora acredita que uma alimentação poderia mudar o curso da doença? Ela falou, eu acho que não, mas não custa nada tentar. Eles fizeram um teste, tiraram glúten, laticínios, houve uma melhora interessante da função renal, e eles fizeram uma proposta audaciosa para ela. A senhora busca a melhor parceria que tiver no mundo em dieta, e a gente financia uma pesquisa junto ao USP com Harvard. Eles acharam o parceiro lá, que é o Alésio Fasano, chefe da gastropediatria de Harvard, e montaram esse projeto que virou um case, tanto em Harvard como aqui na USP, porque teve resultado. É o Jane Study, com uma dieta de um mês, sem glúten e sem laticínios, avaliando permeabilidade intestinal, uma série de coisas, reduziu proteinúria, melhorou a função renal, e eles começaram a estudar. Então, virou uma linha de pesquisa muito forte. Então, toda a nutrição do hospital ganhou uma compreensão que eles podiam ter uma intervenção barata, simples, com efeito histórico muito interessante. E aqui a publicação de todo esse projeto que a gente publicou junto com o pessoal da Alemanha, que é Ampliando o Horizonte do Cuidado da Criança. Um estudo qualitativo no primeiro centro latino-americano de medicina integrativa pediátrica, que a gente fez na USP, que eu tive como coordenador no começo de 2015 a 2019, até a pandemia. Hoje, a Paula Pascoalucci, que era da equipe, hoje ela coordena a parte médica e tem uma enfermeira também. Então, qual foi a proposta? Aprender essas terapias externas e trazer para a UTI. Então, a gente traduziu do alemão para o inglês para o português, o guidelines desses procedimentos muito simples, como escalda-pé, com sálvia. A gente usa, por exemplo, chá de sálvia para inalação com 3 vezes mais efeito expectorante do que soro fisiológico numa IVAS. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente usou muito para náusea, vômito e dor, porque a gente estava no ambiente oncológico. Então, foram 3 anos de um programa de pediatria integrativa com foco em pesquisa, e depois de 3 anos, o conselho diretor do hospital criou oficialmente a primeira unidade de pediatria integrativa do Brasil dentro do organograma do hospital. Esse crachá, até trouxe aqui, porque era o nosso cachorro, é o primeiro crachá da equipe de saúde, o Rodolfo, que era um Golden, que ele conquistou o coração da diretora do hospital, e a partir daí a gente começou a fazer toda uma estruturação de área de terapêutica, área de pesquisa, área de ensino, conselho consultivo,
começamos a trazer educação em mini cursos gratuitos a cada 2 semanas para o auditório do Estudo da Criança, e também um curso de nutrição integrativa comparando o modelo ayurvédico, chinês e antroposófico com alimentação para quadros nefrológicos. E não vou poder me deter em todos os detalhes, mas assim, vou mostrar algumas imagens. A gente basicamente conseguiu entender a forma de implementar, dividindo todas as intervenções em 3 grandes grupos: saúde corporal da criança, saúde mental da criança e saúde do self da resiliência. Saúde corporal com as terapias externas, esse toque quente, caloroso. O toque terapêutico Reiki foi uma coragem. A gente chamou um cara que tinha pós-doutorado em Reiki para treinar a enfermagem a fazer como protocolo e fazer pesquisa. Porque essa que é a diferença. Alguém pode falar, Reiki é besteira ou não é besteira? Como é que você responde essa pergunta? Você tem que fazer um estudo duplo cego randomizado. É o único jeito de responder essa pergunta. Mas uma coisa que eu quero contar para vocês, que na hora que a gente começou a introduzir isso no hospital, né, com a equipe da enfermagem sendo treinada, aconteceu um fenômeno que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu estava no corredor do hospital e 3 médicas intensivistas vieram falar assim comigo, Ricardo, a gente pode te abraçar? Eu falei, por quê? A gente quer... Eu permiti, obviamente. Me abraçaram. Aí elas explicaram. Nós somos intensivistas pediátricas aqui no hospital e a gente fazia reiki escondido há anos aqui. Então, eu defini essa situação como a síndrome de saída do armário. É quando um médico bem acadêmico, ele faz outras coisas fora do ambiente, porque ele não sabe se tem evidência, não tem, ele não tem. E a gente, quando trouxe a coisa da pesquisa, então, deixou de ser. E a gente trouxe um monte de artigo científico sobre reiki dor, reiki insônia, reiki... Então, estou dando um exemplo de uma coisa que tem muito preconceito. A área de música e apreciação da natureza foi o cuidado da saúde mental. A gente trouxe a natureza para dentro do hospital, baseado no argumento de Londres, de um hospital de Londres, que comparou pacientes que olham para a parede branca no hospital com aqueles que olham para a árvore do seu quarto. Os que olham para a árvore têm menos dias de internação, reduz o custo hospitalar. Então, a partir desse argumento, a gente implementou um programa de terapia de apreciação da natureza na UTI e na enfermaria. E para a equipe de adolescentes e pais e residentes, o mindfulness, meditação mindfulness, que é a área integrativa que eu sou fascinado, porque ela é mais implementada, porque ela vem da meditação budista, mas da Universidade de Massachusetts, o Kabat-Zinn organizou um protocolo de 8 semanas e hoje tem 180 revisões temáticas de mindfulness e o aplicativo de celular mais baixado no mundo, que é o Calm, que é para mindfulness. Então, é um case de sucesso acadêmico. Aconselhamento biográfico é uma teoria da antroposofia que vê a vida de 7 anos, a gente trabalha muito com adultos com isso. Aqui alguns exemplos de publicações, que a gente ia entrar na neonatologia e a pandemia veio e não conseguimos entrar. Olha, banho de lavanda para reduzir choro e melhorar sono em lactentes. O efeito da essência do gengibre, reduzindo náusea e vômito no pós-operatório de nefrectomia. Mas é usado muito o gengibre para vômito e náusea induzido pela quimioterapia também. O reiki, a equipe de enfermagem sendo treinado. O viscoalbum foi tema do meu doutorado, esse fitoterápico que é muito usado em oncologia de adulto, mas em criança ele foi usado para crianças com pneumonia de repetição, vítimas do acidente de Chernobyl, um estudo na Ucrânia, com 92 crianças com pneumonia de repetição. Ele é usado de forma injetável subcutânea, um protocolo de 5 semanas, reduziu 70% da frequência de pneumonia de repetição, com normalização de parâmetros imunológicos. Foi um estudo bem organizado, de 2000. E esse estudo foi o que a gente levou para o GRAAC, para a gente pensar no Brasil inteiro, quando foi a publicação do viscoalbum comparando com etoposídeo em recaída de osteosarcoma pós-transplante. Então, foi uma comparação dessa marca, Escador, que é aprovado pela Anvisa, o viscoalbum, mas é muito mais usado em adulto, com etoposídeo, mostrando uma sobrevida de 1 ano livre de doença maior do visco com etoposídeo. A gente mostrou isso para o Petrilli, que agora se aposentou lá no GRAAC, e estamos ainda discutindo essa incorporação. Mas foi incorporado esse medicamento em crianças com câncer fora de chance terapêutica atualmente, porque melhora a fadiga relacionada ao câncer.
Aqui é a experiência da terapia de apreciação da natureza e as publicações que geraram essa experiência. A enfermagem começou a fazer plantão para regar planta dentro do hospital e começamos a incorporar, junto com os animais, que foi uma felicidade, e já tem revisão sistemática de animal. Toda a área de... Quem implementou foi uma enfermeira do setor de controle de infecção hospitalar, pessoal. Ela que incorporou, porque a gente sabia que podia ter uma resistência com a questão da infecção hospitalar, mas ela fez todo o levantamento, junto com a Márcia Galo, que é uma veterinária, e começou a incorporar. Terapia musical, que se usa em muitos hospitais já, programa de meditação para pacientes com leucemia. A Paula Pascalucci é essa que agora assumiu o cargo como médica da UPE. E aqui mostrando algumas imagens do congresso, que foi o mais importante que teve no Brasil, com pessoas do Brasil, do mundo inteiro, 10 países, discutindo a pediatria integrativa. E nesse momento é que o Sulim, que estava presidindo a Sociedade de Pediatria de São Paulo, fez o convite, foi uma surpresa, para a gente começar a criar, trazer para dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, primeiro em São Paulo, um departamento que está como núcleo nesse momento. E a gente produziu, nesses 3 dias de congresso, esse documento aí. E aqui o livro que eu citei já, que traz o cuidado na prática. Então, eu vou encerrar para a gente ter tempo. A gente tem um comitê de pediatria integrativa dentro do consórcio, eu e o Cláudio Lem, que coordenamos. Tem várias pessoas que entraram no começo, alguns saíram, outros entraram, ele está aumentando, agora está o dobro de tamanho. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem buscado incorporar uma área que a gente traz muito no ensino da pediatria integrativa, que é saúde e natureza. Então, eu faço parte do GT, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente produziu esse manual. O Daniel Becker, aqui do Rio, também ajudou. A Evelyn, da área de adolescência também, que é mostrando estudos muito revolucionários, como a Universidade, por exemplo, do Carolina do Norte, que 4 horas de contato com o parque, um protocolo de 2 horas, 2 vezes por semana, consegue reduzir em déficit de atenção e hiperatividade 50% do uso de Ritalina. 4 horas por semana de um parque. Então, são intervenções agora muito modernas, chamadas soluções baseadas na natureza, que a sociedade brasileira está incorporando fortemente com o apoio do Instituto Alana. A gente promoveu em 2021 o primeiro simpósio brasileiro, com vários grupos, e aqui é o futuro, que a gente tem discutido junto ao Ministério da Saúde. Então, a primeira editora Manoli nos convidou para escrever o livro, que a gente está agora organizando, o livro de Pediatria Integrativa, que provavelmente vai ter o selo da Sociedade Brasileira de Pediatria. O projeto Mapa de Evidência, que a gente quer muito apoio de todas as sociedades, para que a gente monte um grupo de trabalho para sistematizar. Discussão de caso clínico, a gente está agora parceria com a Neuropediatria Ayurveda, paralisia cerebral, oncologia. Antroposofia no SUS é um pedido de uma UBS, da Secretaria de Saúde de São Paulo, como uma UBS. Esse projeto de febre, vocês vão ouvir falar muito dele, começou na Hungria e na Alemanha o acompanhamento da febre para reduzir o uso de antibióticos, e a gente tem agora, do Brasil, o grupo da termografia, que está fazendo com inteligência artificial a busca de reconhecer a origem viral ou bacteriana da febre, com inteligência artificial. Então, a gente está num projeto grande, com o Tadeu Fernandes, que é da pediatria ambulatorial. Fantástico esse projeto. O Brasil vai ser inovador para o mundo na área de febre, com a termografia. É uma startup dentro da USP que está fazendo isso, com o Alexandre Aldrich. Isso pode ser um tema até para uma segunda apresentação, termografia em pediatria. E aqui, vocês vão ter que pegar uma lupa, são as 47 revisões temáticas, e aqui todas elas, eu botei o nome de lista de publicações da nossa área. Tem muita pesquisa agora. Então, vou divulgar aqui o curso gratuito do Ministério da Saúde, que tem vários cursos bem interessantes nessa área, de práticas integrativas para a saúde mental, medicina chinesa, antroposofia, uso de fitoterápicos. E essa é a última página do livro, que sugere que a gente termine a palestra com uma sabedoria fundamental,
que é terminar com a cabeça fria e o pé quente. Se a gente tiver com a cabeça quente e o pé frio, a gente está com uma desarmonia fundamental. Então, o escaldapé velho, que os avós usavam, que é usado por algumas enfermeiras da Europa, a gente está trazendo para o Brasil, que isso pode ser usado na febre, pode ser usado na insônia, e já tem 15 revisões temáticas sobre hot foot bath, escaldapé para insônia. Você bota no PubMed, hot foot bath, insônia, você tem estudo comparativo com benzodiazepine, com Rivotril. Coisa simples, né? Então, deixar aqui meu contato, meu WhatsApp, e fico à disposição para perguntas. Desculpa se passei o tempo, muito obrigado. Agora vamos tirar para poder abrir o grupo, né? Acho que tem que fechar, não? É interromper o compartilhamento, né? Seria bom ver o chat, né? Não sei se o pessoal está no chat. Bom, eu só tenho que aplaudir mesmo a excelente apresentação. Muitas perguntas surgem. Creio que Diego vai orientar as perguntas, talvez de lá, ou nós mesmos pesquisamos aqui pelo chat, né? Eu gostaria de começar uma, enquanto a gente se organiza, que tem a ver com o pediatra comum, o pediatra no consultório, e tem a ver também com escola. Uma coisa que preocupa é essa apropriação das práticas estudadas, das práticas com evidências, práticas tão antigas e tradicionais, por grupos que não são médicos e que resolvem, estudam, às vezes até com intensidade, as práticas e divulgam pela internet, em blogs, e isso acaba chegando às famílias, e as famílias levam para o pediatra no consultório. Estou usando tal remédio, e se a gente for falar em fitoterápicos, os fitoterápicos usados no Brasil, às vezes, são anteriores à medicina no Brasil, né? E às vezes com muita propriedade. E chego também na escola. A escola, às vezes, é surpreendida com uma prática sendo feita por determinadas famílias e fazendo propaganda daquela prática para outras famílias, e a escola tem que lidar, às vezes, com certo tipo de tratamento ou de conduta acontecendo na escola. Então, como vocês lidam com essa apropriação por outros grupos que não têm o estudo da medicina integrativa e que chega às nossas crianças por outras vias? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta complexa. Ela merece a gente entender várias questões. Primeiro, a gente aqui tá trazendo uma abordagem que é multiprofissional, com certeza, para uma classe médica, que é a pediatria. Mas a gente tem que entender o seguinte, eu vou falar do ponto de vista da OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela produz os benchmarks, que são os currículos mínimos de formação nessa área. E ela distingue 3 categorias. Os médicos, os profissionais de saúde não médicos, que têm uma outra formação, e os não profissionais de saúde com relação a esse tema. Cada um tem a sua formação diferente. Então, a gente tem que, primeiro, respeitar muito toda a área da saúde não médica que se dedica a essa área, como a enfermagem, que desenvolve a área integrativa, a fisioterapia, a psicologia, a farmácia. Então, primeiro, entender que esse universo exige uma equipe multiprofissional. No entanto, a gente também tem curiosos que se dedicam a esse tema. Existe uma falácia de que chás, plantas medicinais não fazem mal, né? Isso não tem muito sentido. O caso do Confrei, por exemplo, que tem um efeito hepatotóxico. Ou você tomar uma dose muito alta da própria passiflora pode induzir a um sono muito intenso.
O que a gente tem que pensar primeiro é que a gente precisa capacitar, a gente precisa pensar numa incorporação. Essa incorporação exige que a gente traga primeiro uma boa prática para os pediatras. Então, nas formações, nas residências, a gente já tem nos Estados Unidos, a Hilary McKeith é a pioneira da Academia Americana de Pediatria, tem residência de pediatria integrativa nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem. A gente está discutindo talvez de incorporar um primeiro caso lá em São Paulo, mas a gente não tem. Então, a tua pergunta, Joel, é uma pergunta sobre como lidar. Primeiro a gente tem que ter conhecimento sobre o tema. Incorporar isso sem preconceito de uma maneira em que a gente possa orientar a população, porque eu acho que a demanda vem da população. Se você puder fazer uma pergunta, trazendo um exemplo mais específico, talvez eu possa falar de uma maneira mais específica. Então, um exemplo seria... Eu trabalho em escolas, né, de educação infantil. Examinei até por acaso uma criança que estava com uma grande taquicardia. Uma criança que ia viajar no fim de semana, avisei os pais e foram ao pediatra. Ele constatou que o remédio caseiro, que era com mel, guaco e agrião, estava sendo dado para a criança, sem ser devidamente sacudido, de tal forma que no final do frasco ficou tão concentrada a substância que foi, na opinião do pediatra, que causou esta taquicardia. Então, é um remédio caseiro que não tinha sido receitado pelo pediatra e que trouxe esse prejuízo. Então, acho que o importante, primeiro, é que o pediatra tem que aprender a prescrever o guaco. Ele não sabe prescrever o guaco também. A família que prescreveu. Não, mas é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente, quando trabalha com a marginalidade, aí a gente acaba tendo esses problemas, porque não está regulamentado a dose do guaco, a família... Quer dizer, o que a gente está colocando aqui, acho que é muito importante que a gente incorpore. Muito que a gente incorporar, a gente vai poder orientar a população. O que funciona, qual planta usar, qual não usar. Mas entendendo que tem riscos. Esse é um aspecto que você está trazendo, já, que eu acho muito importante. Mas a gente tem um problema muito mais sério que isso, que é falta de opção. Por exemplo, uma IVAS, infecção de vias aéreas superiores. Quando você é um bom pediatra e vê que não tem características bacterianas, o que a gente tem para fazer? Soro fisiológico, ibuprofeno e acetaminofén. Acabou, não tem mais nada para fazer. E dipirona. Aí entra o chá de sálvia, aí entra o conhecimento de fazer uma compressa quente. Então, o estudo da termografia mostrou uma coisa muito interessante da febre. No começo da febre, você tem uma vasodilatação na face, a gente toca a mão na face, né? Só que ao mesmo tempo, vasodilatação. Então, mas na extremidade, a gente tem vasoconstricção. Então, essa fase em que você tem vasoconstricção na extremidade é uma fase muito importante, porque é a fase que a febre está subindo. É a fase que você tem risco de convulsão febril, em 1% dos casos, até 5 anos. E o que a gente tem para fazer? Nada. A gente não tem nada para fazer, porque não é indicado dar o ibuprofeno, nem o paracetamol, nem Tilenol, nem dipirona nessa fase até 38,5. E eu pergunto, da onde vem o 37,8? Vocês sabem de onde vem o 37,8? Não tem nenhuma evidência científica, o 37,8, mas a gente usa muito, né? Ele vem da tradução dos livros norte-americanos que usam grau Fahrenheit. Você pega grau Fahrenheit, 38 graus Fahrenheit é exatamente 37,8. Então a gente trouxe para a pediatria brasileira o 37,8, que não tem a ver com os estudos de imunidade, que é acima de 38,5. Quer dizer, entre 37,5 e 38,5, você tem uma faixa muito interessante, aumento de imunidade, que a gente deveria incorporar outras tecnologias. Por exemplo, na fase de vasoconstricção, aquecer os pés, e aí tem vários medicamentos naturais que podem ser usados, como apis, da abelha mesmo, que pode reduzir a febre. Então, o que a gente está falando é de gaps. Os gaps que a gente não pode usar antibiótico, não pode usar um antitérmico. O que a gente pode fazer na pediatria? Um bom pediatra fala, vai para casa, usa o soro fisiológico. Isso é muito pouco. Então, a gente está vivendo um momento agora que é fazer uma boa pediatria e poder incorporar novas técnicas. E aí, se não tiver formação disso, vai acontecer esses problemas.
Porque ou a gente vai dar hiperdose ou subdose, ou não vai saber a dose nem orientar a família. Então, acho que é um tema de incorporação, de tecnologia, né? Tem uma pergunta do chat: quais os cursos válidos de medicina integrativa na pediatria? Olha, na verdade, a gente tem, vocês têm que procurar na internet pós-graduação em pediatria integrativa. A primeira pós-graduação de pediatria integrativa foi lançada em 2019, durante aquele simpósio internacional de pediatria integrativa, Faculdade BCMed, que ela tem vários cursos para pós-graduação, e esse é o curso que eu coordeno. Mas eu não quero fazer propaganda do meu curso. Depois, uma das professoras do nosso curso montou outro, a professora Carmela. Depois, uma aluna do curso, a Natália Crispim, montou outro curso de pediatria integrativa, hoje ela não coordena mais. Então, assim, eu prefiro não fazer propaganda de nenhum curso, mas vocês têm que procurar pós-graduação em pediatria integrativa, comparar o programa, é o que a gente tem hoje. A tendência, no futuro, é que a gente possa incorporar isso dentro da residência de pediatria e, ao mesmo tempo, dentro da sociedade de pediatria. Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre qual é o grau de confiabilidade que se pode ter dos medicamentos utilizados, já que nós vivemos vamos dizer assim, uma multiplicidade de condutas, de ações. A própria família busca, muitas vezes, informação pela internet, se automedica, e quais seriam os sinais de segurança de utilização dos medicamentos que seriam utilizados nesse tipo de abordagem. Então, quando a gente fala de terapêutica, dentro da área integrativa, a gente divide em dois grupos: as terapias farmacológicas e as terapias não farmacológicas. A tua pergunta é sobre as terapias farmacológicas. Exato. A gente tem, basicamente, segundo a Anvisa, algumas farmacopeias. A gente tem a farmacopeia convencional, sintética. A gente tem a farmacopeia fitoterápica. Existe uma farmacopeia brasileira de plantas medicinais. Existe mais uma terceira farmacopeia da Anvisa, que são os medicamentos dinamizados. Essa é a classificação dentro da Anvisa, que subdivide em 3 categorias: os homeopáticos, os antroposóficos e os anti-homotóxicos. É o que tem no Brasil, na Anvisa. Em termos de segurança, eu acho que não é o problema, porque os estudos históricos de uso tradicional, quando passam de 30 anos sem demonstrar efeitos adversos, eles são considerados seguros. Tanto que a Anvisa, ela libera, vamos dizer, o credenciamento de medicamentos dinamizados de uma maneira muito mais simples. É muito mais fácil você montar uma fórmula dinamizada e ser aprovado, porque a segurança é histórica. O que falta estudo é de eficácia. Então, de eficácia que a gente precisa bastante. Eu participei de uma live recente sobre cólica do lactente, que a gente viu que não tinha nenhum medicamento convencional com evidência para cólica do lactente. Nenhum. Nem coisa que a gente usa normalmente. O que tem evidência? Probiótico, colides, por exemplo, e homeopáticos. Não que eles sejam super eficazes, mas tem alguma eficácia. Então, mas o que eu queria trazer é uma coisa muito interessante, que é a questão da história da medicina aqui no Brasil, entender do ponto de vista histórico. Se você pega um livro de terapêutica da década de 30, da UFRJ, da USP, das faculdades mais antigas, você só vai encontrar prescrição de fitoterápicos. Houve na década de 40 uma reforma no currículo médico do mundo inteiro. O relatório Flexner, nos Estados Unidos, definiu uma mudança que coincidiu com o desenvolvimento da indústria farmacêutica. O primeiro antibiótico foi introduzido no mundo em 42, a penicilina. Então, se a gente olha de uma maneira complementar esse assunto, o que a gente vai ver? Que existe uma curva de eficácia da antibiótico terapia
década de 50, 60, 70, e agora existe uma curva de queda de eficácia da antibiótico terapia, de tal forma que até conversei com uma diretora de um grande laboratório, ela é uma CEO da América Latina, dizendo que nenhum laboratório no mundo mais vai investir em antibiótico terapia, por duas razões. Porque a resistência antibacteriana é muito mais veloz do que qualquer produção de descoberta de novos fungos. Porque outra coisa que eu também não sabia é que toda classe nova de antibiótico não é desenvolvimento de tecnologias de modificação, é novos fungos, novas classes de fungos que geram novas classes de antibióticos. Então, a gente não consegue ter essa velocidade, e fora que a quebra de patente, que é obrigatório por lei agora com antibiótico terapia, não permite lucro para a indústria farmacêutica. Então, a gente está vivendo agora um problema que é uma infecção viral, uma estomatite, uma mucosite. Então, o antibiótico ele tem que ser usado cada vez mais adequado para bactérias e não para IVAs. Então, se abre uma necessidade. Como lidar com o nosso dia a dia? Uma criança com febre, que não esteja toxêmica. Eu estou trazendo essa questão. Talvez uma das grandes contribuições da pediatria integrativa seja para as doenças mais comuns prevalentes. Por isso que a gente quer trazer isso para a EDP. IVAs. Porque a boa IVAs, sinceramente, basicamente o que a gente tem para tratar na pediatria convencional é água com sal. Fora isso, se chama antitérmico. Porque quando que a gente vai usar predizin, quando que a gente vai usar antibiótico? Tem que ter uma indicação. Então, temos que aprender. Então, a gente poderia aqui discutir um caso clínico, como é que eu trato na prática clínica, mas, basicamente, nessas primeiras 72 horas de febre, é a fase muito importante para não chegar no quarto dia, e o quarto dia vamos em geral, precisar do antibiótico terapia. Então, em termos de segurança, eu não vejo problema. Acho que o que falta é pesquisa. Toda a área de fitoterapia ela tem bastante pesquisa com adultos. Com criança, você vê a literatura, não tem tanta coisa. Mas tem alguns fitoterápicos interessantes. Não sei se te respondi. Não, respondeu. Eu vejo também a história da ansiedade da família, da procura pela emergência e do estudo, vamos dizer, a avaliação comportamental desse profissional, que acaba se precipitando em medicalizar uma criança que poderia ser apenas observada. Exatamente. Né? Que é exatamente isso que você está falando. O uso desnecessário de antibiótico e sucessivo, né? E para a emergência, muitas vezes, passa a ser um problema e não uma solução. Né? É isso aí. Joel, por favor. Óleo essencial. Uma pergunta do chat é sobre justamente o óleo essencial. Ele aplicado na pele da criança tem efeito sobre a melhora da qualidade do sono ou precisa ser diluído na água de banho? Tá. Então, primeiro a gente tem que dar nome aos bois. O óleo essencial, que pode ser aplicado de várias formas, que tem efeito para insônia, é o óleo de lavanda. É o óleo que tem mais evidência científica para insônia. Vocês podem procurar, a gente pode também passar, depois eu posso passar aqui para a Soperge os artigos referentes a essa pergunta. O protocolo do óleo essencial é inalatório. O efeito não tem necessidade de aplicar na pele, inclusive tem alguns óleos essenciais, a própria lavanda, que pode irritar a pele, ainda mais se for um lactente. Então, você pode embeber o óleo numa gaze, por exemplo, tem a dose por quilo, e isso pode ser inalado. Existem aparelhos que você coloca a água, coloca o óleo essencial na água, ele aquece com aquecimento. Nunca se deve colocar o óleo diretamente no calor, mas na água, aquecendo, aumenta a evaporação. Mas o efeito não é na pele direto, não. Agora, no banho, a gente pode usar o óleo de lavanda também. E eu gosto muito de indicar também, já que falamos de óleo, o óleo de calêndula para o recém-nascido diminui bastante a incidência de infecções de pele. É muito interessante. Gostaria de um exemplo de uso de um procedimento ou prática da medicina ayurvédica nessa pesquisa que foi feita com paralisia cerebral. Que procedimento é diferente, o que a gente não conhece aqui, e que até para título de esclarecer ou de ilustrar a sua apresentação, que tem na ayurvédica e que a gente poderia se interessar. Essa pergunta, primeiro tem uma resposta que eu tenho que dar antes, que eu não sou médico ayurvédico, tá? Então, isso é muito importante, porque nenhum
Olha só, eu quero só, antes de entrar nessa questão do protocolo, eu quero só falar uma coisa. O mundo da intervenção integrativa, como eu tinha falado, tem terapias farmacológicas e não farmacológicas. Mas, além disso, ainda existem, vamos dizer assim, sistemas médicos complementares, que são chamados sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas, que você pode ter uma formação paralela à nossa formação convencional. Então, você pode ter um pediatra com formação em Ayurveda, você pode ter um pediatra com formação em medicina chinesa, você pode ter um pediatra com formação em medicina antroposófica, um pediatra em formação em homeopatia. Então, são as 4 formações, vamos dizer assim, oficiais que a gente tem no Brasil. Então, esse médico integrativo, que tem uma dessas formações diferentes, ele vai ter características diferentes. Então, por isso que tem que pensar numa equipe de saúde. Então, eu não sou médico ayurvédico, a minha formação foi mais na Alemanha, medicina antroposófica, eu posso falar horas sobre isso. Agora, ayurvédico, que eu aprendi na live. E nas publicações, eles têm um protocolo em que eles usam um procedimento chamado Panchakarma. Olha o nome, Panchakarma, que são aplicações de óleos, tanto via oral como corporais. Então, assim, eles têm uma parte que é uma parte de uso de óleos medicados, porque você pode medicar, eles chamam de óleos medicados, é quando você tem a infusão de fitoterápicos junto com óleo. Então, o óleo se torna um veículo para absorção. Então, é via oral. E ainda tem o óleo na pele. Essa é uma parte, fora... Então, a Mariana assistiu... Você quer falar? A dieta. Não, mas é que sabe o que eu queria? Eu queria propor o seguinte: a gente vai fazer o seguinte: são 5 artigos que eles publicaram do protocolo. Eu não sei, são coisas novas, para mim também é novo. Então, eu não sei, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre. A gente vai falar de termos genéricos. Acho que tem que entender exatamente qual o procedimento, mas são procedimentos corporais, via oral, de medicamentos, e basicamente é isso. Sim, isso basta para responder a minha pergunta. Panchakarma. Panchakarma, tá bem. Talvez engrossando um pouco o assunto, das 29 práticas que até regulamentadas, elas estão regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina? Então, na verdade, essas práticas, elas são regulamentadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele pensa na saúde global. Aí depois você tem os órgãos de classe. Conselho Federal de Medicina, Conselho de Enfermagem, Conselho Federal de Farmácia. Cada conselho está discutindo esse tema. A gente quer trazer esse debate, a gente que eu estou falando, o consórcio para a Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Porque o Conselho Federal de Medicina, eu acredito que não se debruçou ainda sobre a questão das evidências. Aqui no CREMERGE, uma reunião que eu tive já, antes da pandemia, foi proposta a criação de uma Câmara Técnica. Não tem, dessa área de práticas integrativas. Porque quando a gente olha a política, ela inclui esses sistemas médicos complexos, na política, a medicina chinesa, que eu já falei, ela inclui como terapia farmacológica fitoterápicos, uso de termalismo, que é o uso de águas termais, a apiterapia, que tem bastante evidência agora, a gente fez um mapa da apiterapia, especialmente com própolis. Agora, quando fala das terapias não farmacológicas, tem uma miríade. Então, algumas com bastante evidência, outras a gente nem sabe. Então, não é uma questão só do Conselho Federal de Medicina. Acho que todos os conselhos eles estão com essa questão, mas o que encontramos nas evidências foi o contrário do que a gente imaginava. A gente imaginava que não ia encontrar evidência nenhuma. 1.500 revisões temáticas num lote de umas 11 dessas 29 mostra que esse grupo tem bastante evidência, mas tem outras que não tem tantas, precisa se desenvolver. Mas a gente só pode dizer se tem evidência ou não depois que fizer o mapeamento, né? Deixa só uma coisa que eu quero esclarecer do CFM, que é importante. É que o CFM
ele lançou uma nota em 2018, somos contra terapias alternativas sem evidências científicas. Eu quero dizer que nós também. Interessante a Mariana ir lá, porque a Mariana era hematologista e agora faz. Esse ponto que o professor Ricardo falou, né, de deixar claro a diferença entre o alternativo e o complementar, isso é muito importante, porque muitos pediatras me perguntam isso. Mas então agora você não usa mais antibiótico? Não, sim, eu gosto do antibiótico, o corticoide tem indicação, exame complementar, internação, saber ver o paciente grave, identificar os sinais de gravidade, né? Mas de cara, a minha primeira experiência com o que eu fui entender depois que seria o integrativo foi na França, quando eu fui fazer uma parte da minha residência de hematologia e eu conheci um hospital que realmente via o paciente como um todo, né? E muitas dessas práticas eram utilizadas, a musicoterapia, a alimentação das crianças, e principalmente o cuidado com quem cuida, a alimentação dos funcionários do hospital. Então eu vi que eu queria essa realidade para mim, né? Mesmo que eu ainda não pudesse encontrar isso no Brasil, mas eu saí muito tocada dessa experiência. Eu pensei que eu fosse sair de lá cada vez mais me aprofundando na hematologia, e eu vi que eu precisava, que eu queria mais me aprofundar em outras áreas. E eu fiz a pós-graduação de pediatria integrativa, e hoje eu estudo cada vez mais essa área, e o principal ponto de partida para se tornar um pediatra integrativo, na minha visão, é entender o ser humano como um todo e valorizar o momento da consulta, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a febre é uma questão no consultório de pediatria, né? Quando a gente tem uma boa parceria, um vínculo com a família, a consulta é terapêutica, é uma prática não farmacológica. Então, esse foi o meu primeiro ganho que eu tive como uma pediatra com a visão pediatra integrativa. Isso, e depois que eu concluí a pós-graduação em pediatria integrativa, com o professor Ricardo como coordenador, falei, bom, eu preciso agora praticar para eu poder ter segurança para atender. Então, eu comecei a perceber o integrativo há 8 anos, eu comecei a estudar há 4 anos, eu comecei a praticar junto com o professor Ricardo e com os outros especialistas nesse estágio, onde eu tinha a referência em medicina ayurvédica, referência em antroposofia, com o professor Ricardo, a homeopatia, a medicina chinesa. Então, ali a gente, com a toxicologia também, ali a gente conseguiu entender como fazer, porque eu tinha essa angústia. Quando eu me deparei, eu saí da hemato, e me deparei com tudo do integrativo, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Eu teria que ter 3 vidas para estudar isso tudo, né? Então, eu comecei, em primeiro lugar, entendendo a minha relação com o paciente, e depois que eu fui começar a implementar as terapêuticas na minha prática, eu fui entender a indicação de um medicamento antroposófico, aí eu usava via o resultado, pedi ajuda, não é, professor? Entender o medicamento homeopático, como funciona, e assim vai, faz uma outra pós-graduação, mais focada na homeopatia, homotoxicologia. Então, muitos pediatras me perguntam por onde começar, né? Então, eu digo, em primeiro lugar, se abastecer de mais cultura geral, que eu vejo que isso é muito importante para o médico que tem a visão integrativa, entender melhor o ser humano, a parte de psicologia também. Eu fiz um curso de parentalidade que acrescentou muito na minha formação, tá? De ter essa entrada com os pais. Esse é o primeiro passo. Depois se debruçar nessas que sempre estudando as revisões sistemáticas, enfim, estudando, se dedicando à pesquisa, para depois querer começar a aplicar. Então, a minha jornada começou há 8 anos, e hoje que eu tenho segurança para começar a utilizar as terapêuticas farmacológicas. Então, existe aí uma curva de aprendizado. Quando a gente vê o professor Ricardo pronto, assim, né, já com bastante experiência, e os outros professores, existe uma curva. E eu vejo que tem muita precocidade em querer fazer, dos próprios pediatras que se intitulam integrativos. E isso pode colocar o paciente em risco. Então, realmente eu vejo que a gente precisa falar mais sobre isso e trazer isso para os outros pediatras, e que realmente, depois que a gente descobre o integrativo, não tem mais como voltar atrás e ver por uma única ótica física e estrutural uma pessoa, e muito menos pela doença. Não vale a pena, tem que ampliar mesmo. E comprar isso, né? Porque realmente dá trabalho, é um conhecimento muito extenso que a gente tem que ter. Eu queria citar, assim, acho que um ponto central.
não existe esse caminho se não for o caminho pela pesquisa. Acho que esse é um ponto central que vocês perceberam na minha fala e que é um movimento mundial. A Unifesp, por exemplo, tem o departamento de acupuntura na pediatria, a professora Márcia Yamamura, então ela tem um ambulatório toda quinta-feira. Então, pessoas de todo o Brasil têm passado por lá. Então, acho que a gente está precisando incorporar isso dentro da universidade. Hoje eu tive uma reunião com a chefia do Departamento de Medicina e Atenção Primária da UFRJ, onde já existe uma disciplina eletiva de medicina tradicional e práticas integrativas aqui na UFRJ, que está discutindo na reforma curricular de se transformar numa disciplina obrigatória. A Unesp de Botucatu tem uma disciplina obrigatória, isso para a graduação que eu estou dizendo. Então, antes da pós-graduação, que seria a residência de pediatria e tudo, é uma discussão de incorporação desse debate que só poderia acontecer nos últimos, talvez, 10 anos no Brasil, porque a gente tem muita publicação. Então, o que eu convido a vocês, mais do que trazerem para a prática clínica, é começar a conversar com seus colegas a diferença entre pesquisa e preconceito. Porque quando alguém fala, eu não acredito em medicina integrativa, eu também não acredito, eu tenho certeza, porque eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado e estou ligado a pessoas de pesquisa. Então, a gente está no momento de fazer mestrado, doutorado com isso. É só assim que você vai fazer um estudo clínico, tem eficácia, tem segurança. Então, essas perguntas que estão sendo feitas aqui, acho que elas têm que ser incorporadas dentro da universidade. É o único jeito da gente poder, de fato, fazer com que algo não seja alternativo. Então, trazer esse pedido. Só mais uma única. Então, quando eu observei essa realidade, eu falei, eu preciso me dedicar à pesquisa. Então, me tornei membro do Consórcio Acadêmico de Medicina Integrativa. Depois, passei a ler vários artigos, muitos artigos sobre medicina integrativa, sobre metodologia científica, para ver um artigo com muito mais crítica do que antes, inclusive. Então, realmente, a parte de pesquisa é muito importante, muito, muito importante para a prática. Muito. Eu peço, então, suas palavras finais, doutor Ricardo, e já lembro que, já com a sua autorização, esta reunião foi gravada e vai ser disponibilizada nas mídias da SOPERJ. Muito obrigado. Não, acho que o que eu tenho que falar é gratidão pelo convite e a importância desse evento aqui hoje. Quando incorporamos esse tema da medicina integrativa na pediatria, na Sociedade de Pediatria de São Paulo, começamos a discutir, inclusive com a atual diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual seria a estratégia disso poder subir para o nível mais nacional. E o critério é que haja pelo menos mais um outro estado que tem interesse de aos poucos incorporando. No momento que a gente tiver 2, 3 estados que têm interesse de estruturar um departamento ou um núcleo que organize essa área, isso vai subir para a sociedade brasileira. Então, acho que esse é um primeiro evento fora de São Paulo, porque eu fiz uma apresentação exatamente como eu fiz hoje para a Academia Brasileira de Pediatria, em 2014, isso para inaugurar em 2015 a primeira experiência na USP. Então, a gente combinou, por exemplo, todos os chefes de departamento de pediatria do Brasil inteiro, foi uma reunião muito importante, o conceito. Então, acho que, historicamente, essa reunião aqui abre, pelo menos, o debate de uma maneira que eu acredito que foi de um nível acadêmico importante, esse tema de como a gente pode lidar com essa questão de uma maneira séria. Tá? Então, eu queria muito agradecer a SOPERJ, a Márcia, que eu conheço como Marcinha, da época da faculdade, e todo que está nos ouvindo, e todo o grupo aqui para essa oportunidade. Muito obrigado. Nós é que ficamos honrados com a sua presença, com essa brilhante apresentação, e também, da minha parte, queria agradecer a sua presença, da Mariana Mundim, de todos que estiveram presentes aqui na sede da SOPERJ e online. É um evento, assim,
muito nos agradou, né? Eu estou vendo aqui pelos sorrisos, né? Já pesquisei aqui, não temos mais perguntas no chat, aqui a gente não está satisfeito, a gente gostaria de conversar mais ainda, mas com certeza haverá outras oportunidades. Muito obrigado a todos, e nós vamos então encerrar agora. Obrigado. Diego, agradecimentos a ele, pode encerrar a nossa reunião.